Bom, pessoal, boa tarde. Pedro já me apresentou, meu nome é Vinícius, eu sou advogado e atualmente estou terminando o mestrado em Direito aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria conhecer, já que o grupo é pequeno, eu queria conhecer vocês um pouco melhor, porque isso talvez me ajude a ver se a linguagem que eu vou falar é adequada a vocês. A gente que passa muito tempo nas ciências humanas, às vezes tem dificuldade de se comunicar com o pessoal que é mais da área de exatas e vice-versa. Então eu prefiro saber onde eu estou pisando antes, para saber se eu vou precisar fazer algum ajuste na forma de abordar o assunto. Primeira pergunta, todos vocês são cristãos? Tem algum não cristão aqui? Não. Ok. E aí eu vou perguntar, todos vocês são alunos daqui do IFPE? Sim. Você não? Alguém não? Ele não faz conta de manhã aqui. Certo. Algumas situações de saída. Bom, qual é a área de vocês, assim, de estudo? Vamos dizendo aí para eu ir identificando. Eletrotécnica, química, mecânica, ciência da computação, Segurança do trabalho. segurança do trabalho, química, mecânica. Pare de me oprimir. Bom, então, quase todos vocês são das exatas, né, em geral. Considera a segurança, tá? Eu vou fazer filosofia, então... Bom, então, mas como vocês todos são cristãos, eu acho que o principal da linguagem a gente vai partilhar aqui. E aí, se eu for falando algo que vocês não entenderem, fiquem à vontade, podem me interromper. A gente tem muito tempo, né, 2 horas. Eu não pretendo usar todo o tempo. E aí vocês podem me interromper durante a palestra mesmo, levanta a mão e eu paro para tirar alguma dúvida. Bom, me convidaram para falar sobre a influência protestante no pensamento político ocidental. Especificamente, o Estado de Direito e a laicidade do Estado. Quando a gente fala em Estado de Direito, a gente está falando de um fenômeno que é próprio do mundo moderno. Estado de Direito é a forma pela qual se organiza, em essência, o poder político na modernidade. Na modernidade, quando eu falo, estou falando do Ocidente, né, do mundo ocidental, após o Renascimento. Basicamente, esse é o marco espacial e temporal do que a gente chama hoje de modernidade. O mundo ocidental, depois, né, lá do século XVI, o fenômeno que a gente chama, final do século XV, início do século XVI, o fenômeno que a gente chama de renascimento. O Estado de Direito é a forma de organização política e jurídica que se construiu junto com a modernidade. Então, falar do Estado de Direito é falar sobre a própria construção da modernidade, pelo menos da construção política da modernidade. E aí tem uma coisa interessante quando a gente fala sobre a modernidade. A modernidade não é apenas um período da história, né? Não é simplesmente você dividir a história de maneira mais ou menos arbitrária, e esse período mais próximo do que a gente está vivendo é o que a gente chama de modernidade. Não é apenas isso. A modernidade, ela é um projeto. Ela foi um projeto. E é um projeto que a maioria dos teóricos hoje diz que fracassou, mas é um projeto que, em grande medida, ainda é sustentado, principalmente por vocês das áreas das ciências exatas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas eu quero desde já chamar a atenção de vocês que quando a gente fala em modernidade, a gente está falando sobre um determinado projeto de mundo. E aí, quando a gente fala sobre a modernidade, geralmente esse relato da modernidade ele é feito de 2 formas extremamente opostas entre si. De um lado, há aquilo que a gente poderia chamar de uma autobiografia da modernidade, que é o relato da modernidade feito pelos próprios defensores do modernismo. Por isso que eu chamo de autobiografia. Mas essa autobiografia também e aqui é já um pouco de crítica minha, essa autobiografia é também uma agiografia, ou seja, agiografias são aqueles relatos que se fazem dos santos, né?
E geralmente quando você faz uma hagiografia, você expurga, você retira tudo aquilo que tem de ruim na vida daquele santo, né? Você apresenta apenas aqui as beatitudes, né? As bem-aventuranças que aquela pessoa tem, e você tira o que ela tinha de podre ou de mais obscuro na vida dela. E esse primeiro tipo de relato da modernidade, que eu estou chamando de autobiografia, ele é meio hagiográfico, né? Ele tem essa característica de se entusiasmar tanto com a modernidade que vai escondendo o que a modernidade tem de negativo e vai exaltando aquilo que ela tem de mais nobre. Do outro lado, ou seja, no outro extremo, tem aquilo que a gente poderia chamar de um relato apocalíptico da modernidade, que é um relato essencialmente crítico, né? Quem faz esse tipo de narrativa, que constrói esse tipo de narrativa sobre a modernidade, geralmente tem uma certa nostalgia sobre o que era o mundo antes da modernidade. Uma certa simplicidade, uma certa integralidade do mundo pré-moderno é exaltada, e tudo aquilo que é moderno, que emerge desse projeto de modernidade, é criticado, é desprezado. É óbvio que é muito difícil você encontrar alguém nesses dois extremos. Geralmente o que a gente vê são relatos que ficam entre esses extremos, mas pendem mais para um lado ou mais para outro. Nesse grupo intermediário se tenta equilibrar o reconhecimento dos avanços da modernidade com a crítica das mazelas que vieram junto com esses avanços. Só que nesse grupo intermediário, como eu disse, alguns pretendem avançar para além do projeto da modernidade, sem abdicar das suas conquistas. Ou seja, eles dizem, bom, o projeto moderno foi um projeto importante, mas ele já deu o que tinha que dar. A gente não quer voltar para o que é pré-moderno, a gente quer garantir os avanços da modernidade, mas a gente quer avançar. E é isso que geralmente se chama de pós-modernidade ou pós-modernismo. E tem também um outro grupo que pende para o outro lado da balança. A gente pode dizer que eles são em certa medida conservadores, ou pelo menos defendem um certo tipo de conservadorismo. E eles pretendem algum retorno aos elementos da vida pré-moderna para corrigir os excessos da modernidade, sem descartar aquilo que a modernidade trouxe de bom e de proveitoso. Então, nesse segundo grupo estão certos conservadores que exaltam a vida pré-moderna, alguns aspectos da vida pré-moderna, mas que também não querem que a gente volte lá para a Idade Média. Eles querem garantir os avanços, eles não querem descartar o que houve de bom na modernidade, o que a modernidade trouxe de proveitoso, mas eles querem resgatar alguma coisa que se perdeu no meio do caminho. E aí, é interessante que no primeiro grupo estão os secularistas. Em geral, os secularistas ou exaltam excessivamente a modernidade ou são pós-modernos. Em geral, eles ficam nesses dois grupos. Ou são modernos ou são pós-modernos, vamos dizer assim. E do outro lado, a gente tem muitos católicos romanos, que ou criticam tudo o que há na modernidade, ou, pelo menos, tentam resgatar certos aspectos da vida pré-moderna. Se você ler muitos dos livros que a editora Realizações tem publicado de autores católicos, vocês vão ver que existe essa tendência deles de exaltar a vida pré-moderna. E, claro, sem perder os avanços, mas há essa tendência. Muitos deles são estudantes de Aristóteles e Tomás de Aquino, e eles têm uma certa nostalgia por aquele período em que o escolasticismo predominava como visão de mundo. Mas aí vem um problema, né? A gente está falando aqui sobre a Reforma Protestante. E parece que o mais difícil é exatamente identificar como os protestantes se relacionam com a modernidade. Os católicos conservadores, em geral, pendem para um lado, os secularistas, em geral, pendem para o outro. E os protestantes? Como os protestantes se relacionam e enxergam a modernidade? As dificuldades para compreender essa relação do protestantismo com a modernidade são muitas. Mas eu queria chamar a atenção para um único ponto, que parece ser o ponto central, na minha opinião. O nascimento do protestantismo aconteceu lado a lado com o próprio nascimento da modernidade. E não poucos estudiosos identificam a Reforma Protestante como parte do projeto moderno. Nesse sentido,
quando os católicos criticam a modernidade, os católicos romanos criticam a modernidade, eles incluem o protestantismo já como parte desse projeto moderno. Por outro lado, o protestantismo em geral não costuma se definir assim. Ele não costuma se identificar com o esforço da modernidade, com o projeto da modernidade. Mas sim, né, essa é a nossa autobiografia, vamos dizer assim, nós nos identificamos a reforma como um esforço de retorno a uma fidelidade bíblica que se perdeu em algum momento da história da igreja cristã. Nós não nos identificamos como modernistas em geral, pelo contrário. Né, geralmente, quando se fala em modernismo na teologia protestante, se está falando do liberalismo teológico, que é extremamente criticado pelos protestantes clássicos. E essa dificuldade de nos encaixarmos no nascimento da modernidade, talvez explique porque nós temos muita dificuldade, nós protestantes, temos muita dificuldade em estabelecer um diálogo consistente com o projeto da modernidade e, por conseguinte, com a vida política e especialmente com o Estado de Direito. E aí o que eu queria fazer com vocês hoje é apresentar uma proposta de diálogo entre o protestantismo e o pensamento político ocidental. O que eu vou fazer aqui é mais ou menos uma proposta de aquilo que na sociologia se chama de sociologia compreensiva. Aqueles de vocês que talvez tenham um pouquinho mais de interesse pelas ciências humanas já devem ter ouvido falar de um cidadão chamado Max Weber, que escreveu um famoso livro, né, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber é pai de uma corrente de pensamento na sociologia que se chama de sociologia compreensiva. E o que a sociologia compreensiva faz, basicamente, é tentar compreender a cultura e a sociedade na sua situação histórica. E compreender a situação histórica a partir de certas ideias que são consideradas dominantes ou que exercem uma influência sobre a cultura. Essa forma de fazer sociologia é diferente de quando você parte, por exemplo, de uma concepção marxista. Porque no marxismo as ideias não têm importância. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Né? No marxismo o que importa são as relações de produção, as relações econômicas. E as relações econômicas determinam as ideias. Então as ideias não têm importância, elas são apenas um produto. É aquilo que Marx chamava da superestrutura. Na sociologia compreensiva ocorre exatamente o contrário. As ideias, se dá muito peso às ideias, como se as ideias tivessem o poder de criar o mundo, em certa medida. Né? As ideias influenciam a maneira como nós vemos o mundo, e a maneira como nós vemos o mundo influencia a maneira como nós interagimos com o mundo. Portanto, a cultura é, de certa maneira, governada por certas ideias. E o que a gente vai fazer aqui é mais ou menos um esforço de sociologia compreensiva, um esforço de tentar compreender como certas ideias religiosas influenciaram a formação do Estado moderno. Compreender como certas ideias religiosas governaram a construção do chamado Estado de Direito. E a gente vai fazer isso seguindo basicamente 3 movimentos principais. O primeiro movimento consiste em mostrar que o protestantismo ele constituiu uma comunidade espiritual. E essa comunidade espiritual estava em concorrência, lá na sua origem, estava em concorrência com outras comunidades espirituais ou com outras comunidades religiosas. O segundo movimento consiste em mostrar como essa comunidade espiritual construiu um imaginário e esse imaginário levou à formação de certas ideias políticas. E aí, nesse segundo movimento, eu vou falar um pouco sobre algumas figuras importantes. Vou falar sobre Calvino, vou falar sobre Althusius, vou falar sobre Samuel Rutherford e vou falar de uma maneira geral sobre o experimento americano. O terceiro movimento e último que a gente vai fazer consiste em mostrar como essas ideias criadas nessa comunidade espiritual protestante influenciaram, mas apenas parcialmente, a formação daquilo que a gente chama de Estado moderno. Então vamos lá. Primeiro ponto. O protestantismo constituiu uma comunidade espiritual em concorrência com as comunidades religiosas do secularismo e do catolicismo.
romano. Para falar sobre esse ponto, eu preciso explicar um pouco para vocês a filosofia de um autor protestante chamado Hermann Doerr. Talvez ele já tenha sido citado por alguém aqui. Certo? Tem outros livros dele publicados em português, eu trouxe esse. Chama-se Estado e Soberania, Ensaios sobre Cristianismo e Política. Esse autor, que viveu do final do século XIX ao início do século XX, ele se esforçou por construir uma filosofia cristã. E eu preciso falar um pouco sobre essa filosofia cristã de Doerr, para que vocês entendam o que eu quero dizer quando eu chamo o protestantismo de uma comunidade espiritual. Vocês nas ciências exatas talvez estejam mais acostumados do que nós nas ciências humanas com a ideia de neutralidade do pensamento. É muito provável que vocês tenham aprendido aqui ou na vida escolar de vocês que o conhecimento científico é um conhecimento objetivo. E essa objetividade do conhecimento significa que esse conhecimento é válido independentemente do sujeito que conhece. Por isso ele é objetivo, porque ele não tem nenhuma relação com o sujeito que conhece. Basicamente isso significa o quê? Se eu pegar um experimento, qualquer que seja, o experimento que Galileu fez no século XV, e eu repetir esse experimento hoje, eu vou alcançar os mesmos resultados que Galileu alcançou. Nesse sentido, a validade das conclusões daquele experimento não depende de Galileu, nem depende de mim que repito o experimento hoje. Por isso esse conhecimento é objetivo. Essa é uma forma bem grosseira de descrever a ideia de objetividade, de neutralidade do conhecimento científico. Mas o fato é que durante muito tempo o conhecimento científico foi descrito dessa maneira, como um conhecimento neutro, como um conhecimento objetivo. E isso não diz respeito apenas a esse tipo de conhecimento empírico, conhecimento que é verificável através de experiências. Se fala em neutralidade do conhecimento também quando a gente trabalha com raciocínios dedutivos. Então, desde Descartes, se construiu a ideia de que o conhecimento dedutivo também é objetivo. Porque o sujeito que conhece, ele abstrai das suas subjetividades, ele abstrai das suas contingências, ele abstrai daquilo que ele tem de individualizado, e esse sujeito que conhece é uma mente autônoma, é uma razão, é uma racionalidade autônoma, que independe dos sentimentos, que independe da religiosidade, que independe de todas as vicissitudes da natureza humana. E essa ideia de razão autônoma é a ideia que construiu a modernidade. Essa ideia de neutralidade da razão é a ideia que construiu a modernidade. Claro que ela não foi inventada na modernidade. Os gregos já falavam de racionalidade autônoma. Os escolásticos medievais já falavam de racionalidade autônoma. Mas nunca se construiu uma sociedade, nunca se propôs construir uma sociedade com base no conhecimento racional, como se fez na modernidade. Toda a história da modernidade é a história desse projeto de construir o mundo a partir de uma racionalidade autônoma e neutra. Então, basta vocês pensarem nos grandes nomes da modernidade. De Descartes, a Newton, a Galileu. Todos eles imaginaram, projetaram que seria possível reconstruir o mundo em novas bases. Não mais nas bases religiosas do mundo medieval, mas construir o mundo sobre as bases da autonomia do pensamento humano. Essa ideia é a ideia que funda a modernidade. A ideia de que é possível reconstruir o mundo a partir da racionalidade humana. É por isso que esse período em que essas ideias nascem é chamado de quê? De renascimento. O renascimento é o projeto de reconstruir, de recriar, de fazer renascer o homem, não mais segundo a antiga imagem da religião cristã, mas reconstruir o mundo com base na ideia de autonomia radical. Só que aí vem um problema. No final do século XIX, talvez no final do século XVIII já,
uma certa corrente de pensamento, sobretudo na Alemanha, começa a questionar a ideia da racionalidade autônoma. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como isso aconteceu. Essa ideia que predominava nas ciências exatas, principalmente na física, né? A física foi o lugar onde foi a ciência em que o projeto moderno se deu melhor, né? Onde o projeto moderno se realizou no seu grau máximo. Todas as outras ciências olharam, todas as outras formas de conhecimento olharam para a física e disseram: eu quero ser que nem ela. Enquanto isso estava na química, na biologia, estava tudo mais ou menos tranquilo. Só que essa ideia do conhecimento objetivo, controlável, invadiu as ciências humanas num determinado momento da história. E as ciências humanas passaram a tentar, né, chegar ao patamar da física. Acontece que isso levou a resultados desastrosos. Porque você imagina que a gente não observa a sociedade, por exemplo, falar da sociologia, da mesma forma que a gente observa o pêndulo, sei lá, eu não entendo nada de física, vocês têm mais exemplos para dar do que eu. Né? Você não observa a sociedade da maneira como você joga, né, um objeto com uma determinada massa da torre de Pisa e verifica aí se a massa influencia de alguma maneira ou não a velocidade com a qual ele chega ao chão. Não é verdade? A gente não consegue observar a sociedade com esse grau de controle. E aí, o pessoal das ciências humanas, na Alemanha eles chamam de ciências do espírito, né? Na Alemanha, o pessoal das ciências do espírito começou a observar, poxa, as ciências humanas estão sucumbindo, estão sendo destruídas por causa dessa tentativa de trazer o método das ciências naturais para dentro delas. E aí se começa, inicialmente, a construir o projeto de uma metodologia diferente para as ciências do espírito. Né? As ciências humanas, as ciências naturais, as ciências duras, né? Hard sciences, seriam governadas por um tipo de conhecimento objetivo, empírico, etc., etc. Mas as ciências humanas ou do espírito tinham uma natureza mais compreensiva, porque o observador, o sujeito, não conseguia se distanciar o suficiente do objeto e por isso não seria possível construir uma metodologia semelhante dentro das ciências humanas. Bom, chega um determinado momento e essas ideias entram dentro das próprias ciências naturais. Vocês já leram Heisenberg, mas em uma das suas obras ele vai dizer justamente isso, que não é mais possível se abstrair o sujeito que conhece do objeto do conhecimento. E aí, isso tem a ver com aquela história do princípio da incerteza de Heisenberg, mas não me peçam para explicar porque eu não sei. Mas o fato é que a premissa de Heisenberg era essa, que era preciso trazer o sujeito de volta para a filosofia do conhecimento nas ciências naturais. E aí, com base nessa ideia, o sujeito retorna para as ciências. A separação entre sujeito e objeto começa a ser criticada. Toda essa explicação é para falar para vocês sobre as ideias de Doiver. Doiver vem dentro desse movimento da filosofia alemã. Ele era holandês, mas bastante influenciado pela filosofia alemã. E ele vem dentro desse movimento da filosofia alemã que está dialogando com o fracasso da modernidade. Está dialogando ainda alguns com a tentativa de resgatar a modernidade e outros já dizendo, não tem jeito, vamos jogar tudo isso no lixo e vamos partir para outro. Que era basicamente as discussões que aconteciam no ciclo de Viena no final do século XIX. Se tinham discussões sobre a objetividade do conhecimento e se era possível ainda falar num projeto de objetividade. Doiver aprende com essa filosofia alemã, neocantiana, como se chamava. Ele aprende com essa filosofia, mas ele era um cristão. E ao mesmo tempo em que ele estava estudando essa filosofia alemã, estava acontecendo outra coisa na Holanda. Estava acontecendo um avivamento espiritual na Holanda, um avivamento da igreja na Holanda. A igreja que estava sucumbindo ao liberalismo começou a experimentar um resgate das doutrinas cristãs e da vida cristã. E mais importante,
esse avivamento holandês, que costuma ser chamado de neocalvinismo, esse avivamento holandês tinha uma ênfase no papel do cristão para construir a sociedade. O cristianismo não era visto apenas como algo da igreja, mas era visto como uma visão de mundo, ou como a gente fala hoje, como uma cosmovisão. Os neocalvinistas, então, passaram a defender que o cristianismo era uma força espiritual que não apenas constituía o mundo, ou que não apenas influenciava a igreja, mas que tinha uma influência constitutiva sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a cultura. E os neocalvinistas passaram a defender que era preciso o cristão se engajar na vida cultural. Eles fundaram escolas, associações, chegaram a fundar jornais, uma universidade e até um partido político. E Doiver é educado dentro desse movimento. Os pais dele eram adeptos do neocalvinismo, ele estudou numa escola fundada pelos neocalvinistas, ele se formou na Universidade Livre de Amsterdã, fundada por Abraham Kuyper, e se tornou professor dessa universidade. E aí o que é que Doiver vai tentar fazer? Eu vou tentar construir uma filosofia cristã, uma filosofia que honre essa ideia neocalvinista de que o cristianismo é uma força cultural poderosa. Então eu não vou mais eu não vou mais assumir a neutralidade do pensamento como sendo um dogma. Eu preciso questionar essa neutralidade. E esse é o primeiro grande ponto da filosofia de Doiver. Ele se propõe a construir uma crítica da razão. Crítica da razão, talvez, para vocês que gostam de filosofia, lembra o nome do livro de Kant, né? A crítica dos dois livros de Kant. Crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Kant tinha tentado, muito antes de Doiver, fazer um projeto parecido. Estabelecer as bases, as condições de possibilidade e os limites do pensamento. Essa era a ideia de Kant. Preciso saber como é que se pensa e até onde se pode pensar. Basicamente eram essas as perguntas. E Doiver pega esse mesmo projeto de Kant e diz que Kant não fez o que devia fazer. Ele não foi até o fim. Eu preciso, então, levar essa crítica até o fim. E aí ele diz, eu vou fazer uma crítica transcendental do pensamento teórico. Eu vou fazer uma crítica transcendental da razão. E aí eu não vou explicar para vocês os detalhes de como Doiver faz isso, só vou passar direto para a conclusão. Doiver conclui, a partir desse experimento, não pense em experimento empírico, mas pense num experimento racional, certo? Compreensivo. Doiver chega no final à conclusão de que o homem é um ser essencialmente religioso. O homem não é um ser essencialmente racional, mas a sua racionalidade está fundamentada sobre a sua religiosidade. O que Doiver vai dizer é que todo homem, quando pensa, ele precisa do que ele chamava do ponto arquimediano. Vocês sabem melhor do que eu, que Arquimedes disse, ou se conta que ele disse, me dê uma alavanca e eu moverei o mundo. O que é o ponto arquimediano? É aquele ponto sobre o qual a alavanca se apoia. Doiver disse, todo pensamento precisa de um ponto arquimediano. E o que é esse ponto arquimediano? Esse ponto arquimediano é a origem absoluta pela qual a gente explica todas as coisas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês que são das ciências naturais devem estar mais acostumados do que eu a ouvir que tudo que existe é, me corrija se eu estiver errado, matéria. Ou energia e matéria, não sei. Monismo, dualismo, não sei. Mas tudo que existe, para uma certa corrente de pensamento, é matéria. É isso que se chama de materialismo. Para outras correntes de pensamento, tudo que existe são ideias. Daí se fala no idealismo. Ou tudo que existe é história. Daí se fala no historicismo. Ou, no marxismo, por exemplo, tudo que existe são relações econômicas. Daí se falar no economicismo. Então percebam que sempre, todas as filosofias, todas as teorias, sempre tem algo que é tornado absoluto.
seja a economia, a matéria, a história. Alguma coisa na realidade é tornada absoluto, porque sem esse absoluto é impossível explicar o que dá coerência e diversidade ao mundo. E aí Doivert vai dizer, isso que se torna absoluto é Deus. É o Deus de cada corrente de pensamento. Mas não é possível existir uma corrente de pensamento que não tenha um Deus, que não tenha um ponto de partida religioso. Todas as correntes de pensamento, Doivert vai dizer textualmente, nunca existiu uma filosofia que não fosse governada por pressuposições de natureza religiosa. Essa é a conclusão a que ele chega depois de investigar, teoricamente, como se constrói o pensamento humano. Do cristão ao ateu... Quer falar? Meu amigo lembrou bem. Hoje de manhã a gente viu isso com Thomas quando ele disse sobre ontologia e epistemologia, para quem estava de manhã. Se a gente substituir Deus, esse ponto precisa ser substituído por outra coisa, seja razão, seja matéria. É basicamente isso, o pressuposto. Para Doivert, quem é acostumado a ler apologética cristã fala muito em pressuposto. Essa palavra vem de Doivert, mas para Doivert tem algo antes do pressuposto. É aqui que eu quero chegar. Certo? É um livro não confesso substantivo. Ele fala bastante sobre essas formas que o pessoal secular usa. E ele combate as mesmas teorias que ele usa para combater isso aí. Bitcoin foi R$25, claro. Precisa saber o que eu tenho que falar. Não foi exagero da parte do menino. O importante no pensamento de Doivert é que esse ponto de partida, porque quando você fala em pressuposto, você tem a ideia de algo que já é teórico, ou pelo menos algo que é proposicional, algo que eu posso colocar em certas proposições. Para Doivert existe algo que vem antes desses pressupostos iniciais. Ele de fato diz, o primeiro livro dele da sua nova crítica do pensamento teórico se chama As Pressuposições Necessárias da Filosofia. Só que no final desse experimento que eu venho descrevendo para vocês, Doivert vai dizer, antes desses pressupostos necessários a toda e qualquer filosofia, existe algo. Existe o coração. O ponto arquimediano para Doivert é o coração humano. E o coração humano não é sentimento, é coração no sentido bíblico. Lembrem-se de Provérbios 4:23. Guarda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida, algumas traduções. Então, o coração, para Doivert, é o ponto central da sua filosofia, porque no coração estão as saídas da vida. Então, nós lemos o mundo, vemos o mundo, pensamos sobre o mundo, interagimos com o mundo, não simplesmente como criaturas racionais, mas nós interagimos com o mundo a partir de certos compromissos, que são compromissos fundamentais da natureza humana, e que não é possível escapar desses compromissos. Nós partimos sempre de um compromisso fundamental com Deus, seja o Deus verdadeiro, seja um ídolo. E esse ídolo pode ser um ídolo de barro, de pedra, de metal precioso, mas esse ídolo também pode ser uma ideia, que é o que Doivert chamava da idolatria teórica. Bom, e essa ideia de que o coração humano governa o pensamento vai fazer Doivert identificar que as sociedades humanas se organizam em torno a partir de comunidades espirituais. Veja, esse coração religioso ele não está sozinho. Ele está unido a outros corações que participam da mesma fé ou do mesmo compromisso religioso. Para você entender um pouco melhor isso, biblicamente, usando as categorias bíblicas, pense no relato de Gênesis 3.
o primeiro homem e a primeira mulher caíram no pecado, e Deus se dirige à serpente e põe uma maldição. Faz um anúncio de juízo e ao mesmo tempo faz uma promessa de redenção. E nessa promessa de redenção, Deus coloca na criação uma antítese entre duas comunidades religiosas. Ele diz: eu porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O que é que a gente tem aí? Deus está fundando duas comunidades religiosas. E o resto de Gênesis é a história de como essas comunidades se desenvolvem. Leia Gênesis e a história é como a semente da serpente cresce e como a semente da mulher também cresce, e como essas duas sementes estão em inimizade contínua. Aí você vai ter a descendência de Caim, semente da serpente, e a descendência de Abel, semente da mulher. E aí você vai ter Noé e os demais. Aí você vai ter Sem, Cã e Jafé. Deus põe a sua promessa sobre Sem. Não é isso? E assim, Deus vai guiando o mundo, governando o mundo, a partir dessa antítese entre essas duas comunidades espirituais. E a comunidade espiritual dos filhos de Deus, ela é a mesma ao longo da história, porque são aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro, desde que Deus vestiu o primeiro homem e a primeira mulher com peles de animais. E até o fim, essa comunidade ela está em uma união plena, que é aquilo que os protestantes têm chamado da igreja invisível. Essa igreja invisível existe lá desde Abel até o último homem que for redimido. Mas a comunidade apóstata, ou a comunidade dos filhos da serpente, ela não tem a mesma unidade. Por quê? Por causa da natureza idólatra do coração. O coração idólatra, o que é que ele faz? Calvino dizia: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, ele não se apega a um único ídolo. Ele constrói muitos ídolos para si mesmo. E aí Doyle vai dizer o seguinte: essas comunidades apóstatas, elas vão se organizando em torno de idolatrias diferentes. Elas vão fundando comunidades religiosas diferentes. E aí Doyle vai tentar identificar quais são as comunidades religiosas que existiram no Ocidente. Ele vai chamar isso dos motivos religiosos básicos. E ele vai identificar 4 grandes comunidades religiosas. Comunidade grega, que ele chama do motivo matéria e forma. Não vou explicar muito sobre isso. A comunidade escolástica, que ele chama do motivo natureza, graça. A comunidade cristã, que é o motivo criação, queda e redenção. E a comunidade secular, que é o motivo natureza e liberdade. Tudo isso é para explicar para vocês o que está acontecendo no momento em que acontece a Reforma Protestante e o nascimento da modernidade. Nós tínhamos ali 3 comunidades espirituais. Nós tínhamos a comunidade escolástica medieval, certo? Cujo espírito é governado por 2 ídolos, o ídolo natureza e o ídolo graça. É assim que Dover vai identificar a idolatria do mundo medieval. Uma outra comunidade, que é a comunidade protestante, recém-nascida, que tem como motivo criação, queda e redenção. E uma outra comunidade que também está nascendo naquele momento, que é a comunidade secular, que é governada pelo motivo natureza e liberdade. Só que um último detalhe da filosofia de Dover, dessa filosofia das comunidades. O motivo cristão, o motivo religioso cristão é um motivo integral, é um motivo coerente. Por quê? Porque há uma unidade entre criação, queda e redenção. Essas coisas não estão em oposição. Isso é que é interessante no pensamento reformado. Não existe uma oposição entre instituições da criação, instituições da queda, instituições da redenção. Há uma unidade no motivo criação, queda e redenção. Mas os outros motivos, os motivos apóstatas, eles são dialéticos. Existe uma tensão entre 2 ídolos.
em alguns momentos o ídolo natureza, por exemplo, fala da cosmovisão secular, o ídolo natureza prevalece, em outros momentos o ídolo liberdade prevalece. Basta pensar como a gente organiza hoje as ciências. As ciências naturais são muito mais governadas pelo motivo natureza, que enxerga o mundo como sendo um mundo mecânico de processos causais. Já o pessoal das ciências humanas, em geral, é governado pelo motivo liberdade. Né? Não se fala em mecanicismo. A gente não aceita a ideia de que o homem é uma máquina. Né? Se você pegar o livro do Richard Dawkins, né? Deus é um delírio, Deus é um delírio, ele é um mecanicista, ele é um materialista, ele é um biólogo. E para ele, a moralidade, por exemplo, é fruto de processos mecânicos, seleção natural. A religiosidade é fruto de processos mecânicos, seleção natural. Se um cara desse entra numa faculdade de ciências humanas, ele é massacrado, porque ninguém nas ciências humanas admite mais isso, em geral. O homem não é governado por processos mecânicos. O mundo da cultura, o mundo do espírito, não é governado por processos causais, mas é governado pela liberdade e autonomia humana. E aí você vê esses dois ídolos brigando dentro da comunidade científica moderna. Talvez o lugar mais fácil de ver isso é na psicologia. Quem gosta de psicologia sabe que há correntes diferentes. Umas, né, são mais influenciadas pelo motivo natureza, como a psicologia evolucionária, vão dizer que o comportamento humano é governado por genes. Basicamente isso. Genótipo e fenótipo. Mas tem outros ramos da psicologia, e sobretudo o pessoal da psicanálise, que rejeita quase completamente essa ideia e diz, não, o homem o comportamento humano é governado pelas suas experiências de vida, pelos traumas, pela sexualidade, né, lá como Freud. Então vocês percebem... Quem nasce odiando, né? Os outros aprendem a odiar. Pois é, pior do que isso, pense nas discussões de gênero no nosso tempo. Você tem o pessoal lá num determinado momento das discussões de gênero, ou sobretudo do movimento gay. Não, eu nasci assim. E você vê a influência do motivo natureza. Né? É o resultado de processos mecânicos. Eu não tenho culpa, eu não posso ser moralmente responsável porque eu nasci gay. Certo? Determinismo, mecanicismo. E você tem uma outra corrente dentro das teorias de gênero hoje que é o oposto disso. Né? Que é o que a gente se chama de ideologia de gênero, né, geralmente. Que é o pessoal do desconstrucionismo, dizendo que não existe nem homem e mulher, nem sexo, nem nada disso importa. A biologia não importa. Biologia do passado. Né? O que importa são as performances. Vocês vão, quem se interessar por esse assunto, pode ler, por exemplo, uma autora que está na moda nas questões de gênero, a Judith Butler. Ela é uma filósofa americana que fala muito sobre feminismo e questões de gênero. E ela vai dizer basicamente isso. Não existe sexo. O binarismo, como ela chama, homem e mulher, é uma construção da ciência. E é um discurso de poder sobre os comportamentos humanos. Porque não existe uma essência do que é ser homem, nem uma essência do que é ser mulher. Só existe cada indivíduo com sua sexualidade autônoma. Mas eu estou divagando muito, estou dando outra palestra, que não era para eu dar aqui hoje. Bom, eu quero voltar então aqui para onde eu queria chegar. O motivo secular, ele vive numa tensão entre natureza e liberdade. E quando o Estado moderno nasce, nós temos então 3 comunidades religiosas. A comunidade cristã, protestante, a comunidade escolástica e a comunidade secular. Comunidade aqui não pensa em pessoas que vivem no mesmo lugar necessariamente. É um espírito comum que essas pessoas partilham. Por conta do seu coração comprometido com certa religião. E aí o que é mais importante disso tudo é você perceber que Doever, está colocando o secularismo como uma religião. Esse é o ponto mais importante para vocês das ciências naturais. Talvez. Tudo que se faz dentro do secularismo se faz vendendo a ideia de que isso é ciência autônoma, neutra, objetiva. Quando, na verdade, a partir de uma crítica transcendental que Doever faz, as ciências
como toda forma de pensamento, são governadas por um coração religioso. A gente pode talvez entender melhor essa ideia fazendo a distinção entre o fato, o que seria o fato bruto, e a interpretação do fato. O fato bruto não existe, ou pelo menos ele é inacessível para nós. Certo? Você não tem acesso à coisa em si, como Kant chamava. Você só tem acesso a uma interpretação dos fatos. E essa interpretação é governada pelo seu coração religioso. Então você pega o cara lá que acha um monte de fósseis e ele coloca esses fósseis numa ordem e diz: evolução existe. Aí você pega um outro cientista, coloca esses fósseis na mesma ordem e diz: tem alguma coisa errada aí. Um é científico, ou é tratado como científico, o outro é tratado como religioso. Mas no fundo, ambos têm um ponto de partida religioso. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre o nosso segundo ponto. Quando a modernidade nasce, nós temos essas três comunidades. E eu quero falar para vocês sobre a influência da comunidade protestante, ou do espírito protestante, sobre as ideias políticas. O cristianismo reformado, o cristianismo protestante, mais amplamente, é uma visão de mundo que funda uma comunidade espiritual, como eu já disse. E a projeção desse motivo religioso sobre as ideias políticas dá origem a uma visão peculiar do governo civil. Quando os primeiros protestantes, os primeiros reformados, vão pensar sobre política, eles não vão pensar, ou pelo menos eles vão se esforçar para não pensar como os católicos romanos, e vão se esforçar para não pensar como os seculares. Eles vão se esforçar para pensar sobre o governo civil, sobre a política, a partir da sua cosmovisão cristã protestante reformada. E aí é importante você perceber, mais uma vez, o panorama das ideias. Percebam que eu estou sempre tentando situar vocês no contexto. Com quem era que os reformados estavam brigando quando a reforma protestante acontece? Oi? Contra os... Brigando, eu não estou falando necessariamente de guerra, até teve, né? Mas estou falando no plano das ideias religiosas. Eles estão disputando com o catolicismo romano. Somente. Quem mais? Renascença e tudo já traz a ideia também do modernismo surgindo. Eu quero situar isso aí, mas eu estou falando agora especificamente dentro do cristianismo. Há um embate com o catolicismo romano e há um embate com os anabatistas. Então, a visão reformada da política é construída. A visão reformada da política é construída num diálogo com as visões católico-romana e anabatista. Como é que os católicos romanos viam a política? Ou a sociedade, mais amplamente? O catolicismo romano, ele vê a sociedade a partir de uma hierarquia entre o todo e as partes. Quando os escolásticos vão descrever a sociedade, eles sempre partem de um todo e as partes são meras dependentes do todo. Então, quem é o todo? É a entidade supratemporal, que é a igreja. E tudo mais são componentes. Então você tem os estados nacionais ou as monarquias, que são partes desse todo. E você tem os feudos, e você tem todas as organizações sociais até chegar no indivíduo. Quem tem a primazia? Quem tem a primazia é o todo. É a igreja. Sobre as partes e sobre o indivíduo. Por outro lado, o anabatismo é exatamente o oposto. E nesse sentido, o anabatismo por isso que o anabatismo é uma projeção no campo religioso do próprio secularismo. Porque é da essência do secularismo renascentista
a valorização extrema do indivíduo. Certo? Essa é a ideia central do Renascimento, o indivíduo autônomo. Então, o anabatismo nada mais é do que a projeção para o campo da teologia, das ideias teológicas, do projeto moderno. E os anabatistas vão ver a sociedade exatamente oposto ao modo como os católicos viam. Há uma primazia das partes em relação ao todo. Há um individualismo exacerbado na visão anabatista da sociedade. A sociedade nada mais é do que a composição de indivíduos que se associam voluntariamente. Isso é a sociedade. E como é a visão reformada da sociedade e da política? Eu queria apresentar para vocês, então, uma visão reformada da política a partir da ideia de diferenciação, que eu estou chamando aqui de diferenciação espacial, mas espacial entre aspas, que é a visão que talvez alguns de vocês conheçam como soberania das esferas. Algum de vocês aqui já ouviu essa expressão, soberania das esferas? Ou esferas de soberania? Quase ninguém. Bom, eu vou tentar explicar para vocês essa visão reformada da sociedade a partir de algumas figuras importantes. Vamos primeiro ouvir Calvino. Qual é o elemento central? Só um parênteses. Todos os reformadores de primeira e segunda geração escreveram sobre política em algum momento. Por quê? Porque quando a reforma acontece, você tem um movimento anabatista, né, que chega a reboque da reforma, e muitos anabatistas eram sediciosos, pegaram em armas para destruir o governo civil. E aí os reformadores, que não queriam se misturar com esse movimento, escreveram para dizer: nós reconhecemos a legitimidade do governo civil, nós reconhecemos a legitimidade do poder temporal, como eles costumavam chamar. Então, Lutero escreveu, Knox escreveu, Calvino escreveu. Todas as confissões elaboradas no período da Reforma e da Pós-Reforma contêm um capítulo sobre o governo civil. Todas. Então, é muito rico para a gente ler esses documentos da Igreja e a visão desses reformadores, para a gente perceber como eles estavam dialogando com o cenário político-social do seu tempo. E aí, Calvino dedica o último capítulo das suas famosas Institutas da Religião Cristã a falar sobre o governo civil. Nesse capítulo, Calvino vai falar um monte de coisas sobre o governo civil. Mas, na minha opinião, o que é que une a abordagem, o que é que dá coerência à abordagem de Calvino sobre o governo civil? É a ideia do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Calvino vai dizer: Deus, o governo civil, está debaixo do governo de Deus. Os governantes vão prestar contas a Deus do seu governo. O governante, ele recebe um ofício da parte de Deus. E como um oficial de Deus, né, e isso ele não tirou da cabeça dele, isso é Romanos 13, né, todo magistrado é ordenado por Deus. Não há autoridade humana que não proceda de Deus. E Calvino vai dizer: bom, os governantes são oficiais de Deus, são mandatários de Deus, eles receberam um chamado de Deus para cumprir uma determinada tarefa. E eles vão prestar contas se cumpriram bem ou mal essa tarefa. Isso é o que, na minha opinião, chama a atenção da abordagem de Calvino sobre o governo. A autoridade soberana de Deus sobre todas as coisas. Na segunda geração da Reforma, só que acontece, Calvino viveu num período em que, qual era o problema que os reformados estavam vivendo? O problema do anabatismo. E aí Calvino vai enfatizar muito o dever de obediência dos cidadãos, ou dos súditos, ao governante. Essa é a ênfase de Calvino, certo? O dever de obediência. Mas o que é que acontece com o passar do tempo? Guerras religiosas.
Porque qual era a visão predominante naquela época? A visão de que a religião do povo é a religião do príncipe. Essa é a ideia central da visão política medieval, no pós-reforma, né, já no início da modernidade. Se o príncipe é protestante, o povo é protestante. Se o príncipe é católico, o povo é católico. E aqueles que professam uma religião diferente da religião do príncipe são blasfemos ou são hereges e precisam ser combatidos. Essa era a visão predominante na política desse início da modernidade. O que é que acontece? A reforma chega em países católicos e os protestantes são massacrados nessas nações. Não estou dizendo que o contrário não aconteceu não, tá? Só estou enfatizando porque a nossa abordagem tem a ver com o que está acontecendo nas nações protestantes. No caso de Knox, tem algum livro que fala sobre o tratamento que ele deu? Porque ele enfrentou a Jezabel, segundo ele. Knox tem algumas cartas, né? Ele tem um livro sobre o governo civil que eu não me recordo o nome, mas ele tem, talvez o livro mais famoso de Knox sobre política é o Tratado sobre o Governo Monstruoso das Mulheres, né? Que é um livro em que ele critica a Rainha Maria, a Regente Maria. Não está traduzido não. E ele critica a Regente Maria e um dos argumentos dele é que as mulheres não deveriam exercer o cargo de governante civil. Enfim, essa discussão a gente não vai travar agora. Isso aí é assunto para outra conversa. O que é que vai acontecendo? Quando Calvino ainda está vivo, o que é que a gente experimenta? Na França, por exemplo, o massacre de São Bartolomeu. Né? Os huguenotes franceses, que eram protestantes de linha calvinista, são massacrados. E aí acontece na Holanda, ou nos Países Baixos, um fenômeno muito interessante. Porque os Países Baixos tinham uma estrutura política diferente da maioria das nações europeias, em que havia uma grande autonomia dos governos locais. Por isso que é Países Baixos, né? Porque era uma espécie de confederação em que os países eram dotados, os Países Baixos, as nações, essas pequenas nações, eram dotados de grande autonomia dentro do reino. E é o que acontece. O rei Filipe, espanhol, católico, invade a Holanda e dá início à guerra, a chamada Guerra dos 80 Anos. Nesse período, o que é que acontece? Os reformados tinham uma doutrina do governo civil que enfatizava a obediência. Mas o rei estava mandando todo mundo virar católico, renunciar à fé protestante e abraçar o catolicismo, sob pena de morte. Nesse período, começa a surgir uma literatura panfletária reformada que passa a defender o direito do povo, ou melhor, o direito dos príncipes de se insurgirem contra o governo central de Filipe. Não é o povo reunido em massas, mas os príncipes que governavam cada uma daquelas províncias de resistirem ao governo central. E aí começa a se elaborar uma doutrina reformada da resistência civil. Isso acontece aí na segunda metade do século XVI. E é exatamente o nome dele que vem agora. Altúzios, João Altúzios, foi um pensador calvinista holandês. Eu acho que ele era alemão, mas ele viveu na Holanda, que era um estudioso do direito e da política, e Altúzios se propõe a elaborar uma teoria política para a resistência. Basicamente a ideia é essa. Uma teoria política para a resistência holandesa à tirania espanhola. E isso é muito interessante no pensamento de Altúzios. Por quê? O que é que estava se escrevendo em teoria política nessa época nos outros países? Absolutismo monárquico. Jean Baudin, o próprio Hugo Grossio, que foi um opositor de Altúzios na Holanda, ele era holandês também, estavam escrevendo tratados políticos que defendiam o direito absoluto dos reis ao governo civil.
E Althusius vai escrever uma teoria contrária. Ele vai escrever uma teoria política que propõe a possibilidade, ou melhor, o dever de resistência à tirania. E como é que Althusius vai elaborar essa teoria? Ele vai elaborar essa teoria a partir da ideia de que a sociedade ela não se organiza do todo para as partes, nem das partes para o todo. Mas ela se organiza por meio de associações, cada uma com a sua função diferenciada das demais. O que diferencia as estruturas da sociedade não é mais a sua posição numa escala, mas é a sua função dentro da sociedade. Por isso que eu falo em diferenciação num plano espacial e não mais hierarquia. Althusius vai dizer que a sociedade se organiza por meio de associações e cada uma dessas associações existe na sociedade para comunicar um bem. Então vamos pensar em alguns exemplos. A associação mais natural que existe, segundo Althusius, é a família. É aquela que é mais naturalmente formada. A razão disso é óbvia. Mas o que diferencia a família, por exemplo, da cidade, não é que a família é menor do que a cidade. E nem é que a família é a base da sociedade. Althusius teria horror a essa frase que a gente usa muito. Porque essa frase pressupõe uma hierarquização, em que ou o menor vai organizando o maior ou o contrário. Althusius vai dizer, não, a família existe como uma associação diferenciada porque ela existe para comunicar um bem. Qual é o bem que a família comunica? Bom, isso não é Althusius exatamente que disse eu. A família comunica o amor moral. Certo? É basicamente isso que diferencia a família das outras estruturas. Eu não vou para o meu trabalho para receber amor moral. Eu não vou para o escritório fazer isso. Mas o marido e a esposa nutrem amor moral um pelo outro, e os pais em relação aos filhos e os filhos em relação aos pais nutrem amor moral. Então esse é o bem que é comunicado pela família. Aí vamos para um outro exemplo. Pense na empresa. Qual é o bem que a empresa comunica? A empresa não comunica amor. A empresa comunica o uso eficiente de recursos escassos. Ela comunica o progresso econômico. Não é isso? Qual é a lógica da empresa? Althusius não chamava de lógica, ele chamava de lei interna. Cada associação tem uma lei interna. Qual é a lei interna da empresa? Não existia na época dele, mas estou apropriando o pensamento dele. É a economia, é a eficiência no uso de recursos escassos. E aí, qual é a função do Estado ou do governo civil? Qual é a lei interna do governo civil? Antes disso, qual é a lei interna da igreja? Qual é o bem que a igreja comunica? A igreja comunica a profissão da fé, a confissão da fé. Não é isso? É isso que a igreja faz. Ela é coluna e baluarte da verdade. Ela comunica a fé que Deus entregou aos santos. Agora, qual é o bem que o governo civil comunica? O bem que o governo civil comunica é a justiça pública. E o que é a justiça? Desde os gregos se diz que justiça é dar a cada um o que é devido. Então, basicamente, a função do governo civil, que o diferencia das demais estruturas da sociedade, é a administração da justiça. É isso que faz o governo ser governo e ter uma existência autônoma das empresas, da família, da igreja. Então, o que Althusius traz de interessante para a visão reformada do governo é a visão da autoridade diferenciada. Não mais uma visão hierarquizada, mas uma visão de temas, vamos dizer assim, assuntos diferentes que cada associação vai tratar. Bens diferentes que são comunicados. Isso é muito importante. Eu vou mais na frente mostrar um pouco disso. Vamos para um terceiro exemplo desse imaginário protestante sobre as ideias políticas. Samuel Rutherford foi um dos membros da Assembleia de Westminster, né, que elaborou os famosos padrões de fé de Westminster, a Confissão e os Catecismos.
E Rutherford escreveu um livro famosíssimo, não no Brasil, ninguém fala disso no Brasil, mas na história da literatura em inglês, esse é um livro clássico, é um daqueles livros que funda a própria língua, que é um livro chamado Lex Rex, que basicamente significa a lei é rei, ou é uma tentativa de descrever o governo civil não mais em torno da figura do príncipe, do rei, mas em torno da lei. E Althusius é considerado o pai da república. Rutherford é considerado o pai da república. Althusius é considerado o pai do federalismo, porque essa visão da autoridade diferenciada é o que funda a ideia do federalismo. Eu vou falar já sobre isso quando a gente chegar na história do experimento americano. Althusius é o fundador do federalismo e Rutherford é o fundador da república. Por quê? Além de acumular todas essas coisas que a tradição reformada já vinha desenvolvendo até o seu tempo, Rutherford vai trazer ele não vai inventar, isso já era discutido, mas ele vai sistematizar uma ideia importantíssima sobre o governo civil. A ideia de que o que funda a autoridade civil não é apenas Deus, mas é Deus por meio do povo. Deixa eu explicar para vocês. Rutherford está trazendo para a política uma discussão que existia na teologia. Tem presbiterianos por aqui, estou vendo alguns, né? Bom, dentro do presbiterianismo havia uma discussão sobre qual é a direção da autoridade. Vocês que são presbiterianos sabem, eu vou explicar para os demais. Nós, presbiterianos, elegemos os nossos oficiais. Nós elegemos os diáconos, os presbíteros e o pastor da igreja. E a discussão que todo presbiteriano, por definição, admite a eleição de oficiais. Mas a discussão que havia, que talvez pareça boba para alguns, mas foi levada muito a sério no período da Assembleia de Westminster, no período do puritanismo, é: o poder da igreja é de cima para baixo ou de baixo para cima? Que discussão besta? Não é besta. Ela tem uma influência sobre, por exemplo, a importância dos concílios e a importância da igreja local. Se você entender que a autoridade é de baixo para cima, você vai dar mais poder à igreja local e menos poder aos concílios. Se você entender o contrário, a conclusão é oposta. Os concílios têm mais poder do que as igrejas locais. E havia uma discussão sobre isso dentro da teologia. E essa discussão foi trazida em algum momento para dentro da política. Porque os monarquistas diziam que o poder do príncipe, o poder do rei, descendia diretamente de Deus. Vinha direto do alto, o direito divino dos reis. E Rutherford vai dizer: não, está errado. O direito divino dos reis vem de Deus por meio do povo. A autoridade civil é de Deus e do povo, ele vai dizer. E ele mesmo vai dizer que isso tem 3 implicações. Vejam que esse é um homem escrevendo no século XVII. Certo? Ele vai dizer que essa visão da autoridade de baixo para cima tem 3 implicações. Primeira implicação: é o povo quem mede quanto poder é dado ao rei. É o povo quem mede, segundo ele. Segundo, é o povo quem limita, modera e impõe freios ao exercício do poder. Terceiro, a outorga do poder é condicionada, de modo que o povo pode tomá-lo de volta quando tais condições são violadas. Essas são 3 teses de Samuel Rutherford em Lex Rex. O povo é quem diz quanto poder é dado ao rei. O povo quem modera e controla diariamente o exercício do poder pelo rei. E o poder é dado sob determinadas condições, de modo que, se essas condições não forem respeitadas, o poder pode ser tomado de volta e dado a outro. Vejam que Rutherford está pensando a política a partir de uma doutrina fundamental do pensamento reformado e especificamente do puritanismo inglês. Ele está pensando a política a partir em termos pactuais, em termos da doutrina da aliança. Ele está descrevendo o poder político como uma aliança que tem 3 partes: Deus, o magistrado e o povo. E essa visão política vai fundamentar de maneira muito forte uma doutrina da resistência e uma doutrina do republicanismo. Eu vou ler para vocês um trecho de Lex Rex, que é muito
interessante. A tirania, sendo uma obra de Satanás, não procede de Deus. Porque o pecado, seja habitual ou atual, não provém de Deus. O poder, portanto, deve prover de Deus. O magistrado, enquanto magistrado, é bom na natureza do seu ofício e no fim intrínseco do seu ofício, pois ele é ministro de Deus para o bem. E, portanto, nenhum poder ético, político ou moral para oprimir provém de Deus. Não é um poder, mas é um licencioso desvio do poder. E tal desvio não procede de Deus mais do que da natureza pecaminosa da velha serpente. Uma licença para pecar. Estou traduzindo direto do inglês porque eu não me lembrei de traduzir esse trecho aqui para vocês. Mas o que é interessante para Rutherford, para vocês me perdoarem pela má tradução, o que é interessante em Rutherford, nesse trecho aqui, é que ele está dizendo o seguinte: Deus deu ao homem liberdade para pecar no Éden? Sim ou não? Sim, senão ele não teria pecado. Mas a liberdade para pecar, ou o pecado que resulta dessa liberdade, provém de Deus? Não. E aí, Rutherford vai dizer, pela mesma lógica, a tirania não procede de Deus. Porque a tirania é o exercício abusivo de uma liberdade ou de um poder dado por Deus. E esse abuso não provém de Deus. Então, se ele não provém de Deus, eu não posso justificar a tirania dizendo, o magistrado procede de Deus. Que era o que os monarquistas faziam no tempo de Rutherford. Então, percebam que aqui há um fundamento para que se resista à tirania, na própria doutrina do pacto e do pecado. Bom, vamos avançar aqui, já caminhando para o final. Eu queria falar com vocês sobre o experimento americano. Porque o que é que acontece? Vocês sabem, devem saber, que num determinado momento, a Inglaterra, que passou durante a Revolução Gloriosa por um período de liberdade, por um período de protestantismo, aliás, antes da Revolução Gloriosa, já no período do reinado de Elizabeth, um período de florescimento do protestantismo. Quando o reinado de Elizabeth termina, há uma perseguição religiosa aos protestantes, que vai resultar lá no ato de uniformidade, que vai fazer com que muitos puritanos decidam sair da Inglaterra e se refugiar ou na Europa ou nas colônias americanas. Então, muitos puritanos fogem da Inglaterra e vão fazer a sua vida no que hoje são os Estados Unidos da América. E, de certa maneira, quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, pelo menos nos seus primórdios, a gente está vendo a aplicação de princípios políticos puritanos, princípios políticos reformados. Então, o Abraham Kuyper, né, que foi um político holandês, também cristão, já mais recente, falando sobre o experimento americano, ele vai elogiar 4 tipos de liberdade que havia nesse experimento americano. Em primeiro lugar, liberdade religiosa e pluralismo religioso. Essa é uma característica do mundo, da vida social norte-americana desde o seu nascimento. Enquanto que na Europa você tinha, em geral, igrejas estatais, você tem a Igreja Reformada Holandesa, você tinha a Igreja da Escócia, você tem a Igreja Alemã, luterana. Seguindo aquela mesma ideia católica da lei do rei, a religião do príncipe e a religião do povo, quando os colonos ingleses chegam aos Estados Unidos, eles vão rapidamente dissolver essa ideia e permitir a plena liberdade e pluralismo religioso. Kuyper vai dizer que a América foi o primeiro país a desenvolver o princípio de que a consciência é o paladino de toda liberdade individual. Ou seja, todos os direitos que o indivíduo possui procedem dessa garantia absoluta da liberdade de consciência. Cada cidadão tem a liberdade para formar e reformar suas opiniões religiosas,
para entrar e sair de organizações religiosas, sem que as suas liberdades civis sejam constrangidas. Isso é uma característica da liberdade religiosa desde a fundação das colônias britânicas na América do Norte. Essa é uma das liberdades que Kuyper elogia. A segunda, a liberdade eclesiástica e o pluralismo confessional. Nos Estados Unidos, Kuyper diz, a separação da igreja e do Estado não significa a separação da religião e da política. Isso é um ponto interessante que a gente vai discutir lá no final. A separação entre igreja e Estado não constitui separação entre religião e política. Basta você se lembrar da declaração da Constituição da Virgínia, né, que diz que todos têm essas garantias inalienáveis dadas por Deus. Então, não é separação entre política e religião, é separação entre igreja e Estado. Mas essa separação entre igreja e Estado significa que as igrejas são inteiramente livres da interferência estatal, nas suas doutrinas e liturgias, no seu governo e nas suas propriedades, na sua educação e catequese. O Estado não prescreve os textos religiosos, as crenças religiosas, as práticas religiosas de qualquer grupo. O Estado não subsidia as igrejas por meio da doação de propriedade, nem do recolhimento de dízimos. O Estado não interfere na organização e na ordem da igreja, nem na sua disciplina e nem no seu discipulado. Essa é uma característica, essa liberdade eclesiástica e confessional é uma característica do experimento americano. Uma terceira característica, a liberdade de associação e o pluralismo social. Kuyper diz que a tradição americana de voluntarismo e fraternidade conduziu a uma ampla proteção jurídica, não apenas de igrejas e organizações religiosas, mas também da pluralidade de outras esferas sociais, famílias, escolas, sindicatos, associações de empresas, plantações, clubes, conventos e corporações. Cada uma dessas esferas sociais é amplamente protegida pela legislação do Estado. Vejam, quando a gente olha para os Estados Unidos, qual é o país do mundo que mais faz filantropia? Não tenho dúvida de que são os Estados Unidos. Não tenho dúvida de que o volume de doações das organizações civis nos Estados Unidos é infinitamente maior do que no resto do mundo. E aí Kuyper vai dizer que a razão disso é justamente essa pluralidade de associações que foi promovida pelo puritanismo. Kuyper vai dizer: nenhuma dessas esferas sociais é, em última instância, dependente do Estado para a sua existência. A formação e a manutenção de cada esfera social depende da associação voluntária e da atividade de indivíduos e grupos privados. Vejam que interessante. Parte da perspectiva de mundo desses puritanos era a ideia de pluralidade de associações. Isso faz com que a sociedade seja organizada de uma forma muito rica, porque a sociedade não é mais organizada Estado, indivíduo e algumas coisas poucas no meio, mas há uma riqueza de associações que ocupam os espaços da sociedade. Isso é verdade nos Estados Unidos e é verdade no Canadá. Basta vocês pensarem na quantidade de institutos de educação, de pensamento, de pesquisa que existem. Basta você pensar nas universidades americanas e canadenses, que não vivem do dinheiro do Estado, pelo menos a maioria delas, mas que são subsidiadas por ex-alunos e por pessoas que acreditam no projeto. De onde vem isso? Segundo Kuyper, isso vem do espírito calvinista, do espírito reformado dos puritanos, que desaguaram na América. Bom, e a quarta forma de liberdade que Kuyper chama a atenção é a liberdade política e o pluralismo político, que basicamente significa unidade política federalista e forma republicana de democracia. Esse tipo de organização foi inventado nos Estados Unidos, vocês devem saber. Essa união de federalismo com república foi inventada nos Estados Unidos, sob a influência de ideias da Convenção Reformada. Bom, pessoal, eu estou tentando chamar a atenção de vocês para a riqueza do pensamento reformado político. De Calvino
até o experimento americano. E eu estou tentando já fazer vocês perceberem como essas ideias influenciaram ideias que são muito caras para nós na modernidade. O que é a modernidade, ou melhor dizendo, o Estado de Direito? O professor Glauco Magalhães, que é professor de Direito lá na Universidade Federal do Ceará, tem um livro muito bom sobre o assunto, se chama Imaginário Protestante, Estado de Direito, acho que é esse o título. É isso, mas eu procurei, não achei, acho que não está no Não, eu acho que sim, na livraria, no site da livraria Loyola. Eu recentemente não encontrei, perguntei a ele onde vendia, e está lá no site da livraria Loyola. Agora, para vocês estudantes com pouco dinheiro, eu vou dar uma dica que não é ilegal. Esse livro foi a tese de doutorado de Sociologia do professor Glauco. Então, se você procurar na internet, você vai encontrar a tese de doutorado, Glauco Barreira Magalhães Filho. Você não vai encontrar a versão final do livro, que certamente foi melhorada em muitos aspectos, mas você vai encontrar a versão final da tese, que foi apresentada na UFC. E aí, você pode ler lá de graça a tese do professor Glauco sobre o imaginário protestante e o Estado de Direito. Como? Posso, depois tu me cobre e eu passo. Bom, e o professor Glauco, então, na sua tese de doutorado, vai defender que as principais características do Estado de Direito são, primeiro, a primazia da lei, que é uma expressão que vem do inglês rule of law, o império do direito, como alguns chamam. A separação de poderes, a personalidade jurídica do Estado, a ordem constitucional, com declaração de direitos e garantias fundamentais, e o controle de constitucionalidade. Eu não vou falar muito sobre essas coisas, até porque vocês não são da área de direito, não vão se interessar, talvez, tanto pelos detalhes disso. Mas eu queria chamar a atenção para 3. Primeiro, a primazia da lei. Segundo, a separação de poderes. Terceiro, a ordem constitucional de garantias e direitos fundamentais. O que é a primazia da lei? É a ideia de que alguém só está obrigado a fazer alguma coisa em virtude de lei. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. O príncipe não pode bater na minha porta e dizer: eu quero casar com a sua mulher. Você sabe que isso aconteceu em determinados momentos na história. Eu quero tomar essa mulher por minha esposa. Até nos períodos bíblicos a gente vê isso acontecer. Você lê o Antigo Testamento, algumas vezes uma mulher casada é tomada por esposa porque o príncipe tinha poderes muito grandes. E a ideia de império do direito é a ideia de que é preciso uma ordem jurídica anterior ao rei, à vontade do rei, para que alguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O rei ou o governo só podem exigir de mim aquilo que está previamente previsto em lei. Segundo lugar, separação de poderes. A ideia de que o poder precisa ser organizado de tal maneira que haja um controle mútuo dos excessos. Então, a forma mais conhecida é essa que a gente tem no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Não é a única, mas é uma forma de organização de poderes que são separados, que é o que se chama de sistema de freios e contrapesos. Eu vou criar empecilhos, esse poder vai criar empecilhos ao exercício do outro poder. E a terceira ideia importante é a ideia da declaração de direitos e garantias fundamentais. Liberdade de consciência, liberdade de associação, essas coisas que estão previstas lá na Constituição, na nossa Constituição, em vários incisos do artigo 5º, são parte dessa ordem constitucional que constitui o Estado de Direito. Bom, essas 3 ideias, vou descartar as outras, essas 3 ideias, vocês conseguem perceber a influência do protestantismo sobre elas? A ideia de primazia da lei, de primazia do direito, tem a ver com a soberania absoluta de Deus. O governo não tem soberania absoluta, Deus tem soberania absoluta. Então o governo não pode exigir de mim o que ele quiser. É preciso que haja um processo de elaboração legislativa complexo. Esse processo precisa ser complexo para impedir os esforços de o governo me fazer comigo o que ele bem queira. Essa é uma ideia. E ela vem, sim,
do princípio calvinista da soberania absoluta de Deus. Ela é influenciada por esse imaginário, esse ideário protestante. Segundo, a ideia da separação de poderes. Tem um autor, um historiador do direito americano, que tem um trabalho interessante sobre separação de poderes. Eu não vou citar agora, depois eu passo para Pedro o título, que eu não me recordo inteiro. Onde ele fala sobre a influência puritana, a influência da doutrina do pecado, da doutrina da queda, sobre o princípio da separação de poderes. Basicamente a ideia é: quem vai ocupar o poder, quem vai exercer o poder, é um pecador. E esse pecador vai tentar fazer mais do que ele deve fazer. Ele vai tentar exercer esse poder para fazer o mal em algum momento. É preciso, então, que a gente multiplique ou distribua esse poder em várias entidades diferentes, para que quando uma tentar pecar, sendo tirana, a gente tenha pelo menos a expectativa de que a outra freie esta. Veja que a doutrina cristã protestante da queda radical, depravação total, como os calvinistas costumam chamar, que influencia essa ideia da separação de poderes. E, por fim, a ideia de direitos e garantias fundamentais. Cada indivíduo possui certos direitos e garantias que não são dados pelo Estado, mas são próprios da natureza humana. De onde vem isso? Vem da doutrina cristã, da Imago Dei, da imagem de Deus no homem. Nós fomos criados à imagem de Deus, portanto nós temos uma dignidade diferente da dignidade dos animais. Nós temos uma posição na criação diferente da posição dos animais. E é interessante porque essa semana alguém só colocou na internet, né? Coisa curiosa é você ver os humanistas do nosso tempo que defendem os direitos dos animais e querem permitir o aborto. Quando você perde a doutrina cristã da Imago Dei, não há mais diferença entre o homem e o animal, e não há mais como você estabelecer a primazia de um sobre o outro. O valor da vida não tem mais um alicerce. Tem uma pergunta que eu Pode falar. Tem uma pergunta que eu não curso de inglês, a minha professora Trecosa, ela colocou a sua questão sobre aborto. Aí ela mandou a gente expor a posição de cada um. Aí eu perguntei o que faz um ser humano ser humano, o corpo dele, porque a grande questão é o seguinte: a partir de 3 meses o feto é formado. Beleza. Aí eu disse: não quer dizer que o ser humano só se torna ser humano quando o corpo dele é plenamente formado. Aí eu perguntei a seguinte questão: e uma pessoa que tem deficiência? O corpo dela está plenamente formado? Mas não sei o que, não sei o que. Pronto, uma pessoa que tem um problema cromossomo, o corpo dela está totalmente formado. Isso é... Veja, eu não costumo debater sobre aborto, mas todo debate sobre aborto não é um debate científico. Porque não é possível cientificamente discutir as questões que são as verdadeiras questões sobre o aborto. Porque a questão não é se um feto é um ser humano ou não é. Veja, ele não é um macaco. Né? Toda a genética dele é propriamente humana. Ele não é uma ameba, ele não é uma borboleta. Toda a genética dele é a genética que vai gerar um indivíduo da espécie humana. Por isso que o questionamento deles é rápido. Então, e a discussão não é sobre quando a vida começa, porque uma célula tem vida. Né? E essa é a própria definição, pelo menos até onde eu me lembro do que eu estudei de biologia. Né? Então, a discussão não é científica, porque a discussão não é quando começa a vida, e a discussão não é quando alguém se torna um ser humano. A discussão é filosófica e, em grande medida, religiosa, se você adotar essa perspectiva de Donald que eu falei aqui no começo. Mas não vamos por esse caminho agora, senão não vai dar tempo de terminar. Bom, agora realmente, chegando ao fim. Eu espero que vocês consigam ver, a partir dessa visão histórica contextual, como o protestantismo, ou a cosmovisão reformada, construiu um imaginário que deu origem, que deu fecundidade a certas ideias políticas. E é preciso que nós, protestantes, valorizemos a fecundidade da nossa própria cosmovisão.
É preciso que nós, então, resgatemos essa visão reformada da política. É preciso que vocês que tenham interesse por política, por direito, comprem os livros para resgatar a visão política, a visão reformada da política. Porque o que a gente vê hoje são cristãos tentando falar e entender a vida política sempre partindo de lugares não cristãos. Ou são marxistas, ou são libertários, ou são isso, ou são aquilo. Aí você pergunta ao cidadão: você já leu Altúzios? Ah, o quê? Você sabe quem é Rutherford? Você já leu, pelo menos, são 4 parágrafos, a Confissão de Fé de Westminster sobre o governo civil? O cara não leu. Mas ele se acha na autoridade de falar sobre política e de representar um pensamento cristão sobre a política sem conhecer. E vejam que eu fiz um corte muito severo aqui. Eu falei de 3 figuras do protestantismo. A gente poderia ter falado sobre a teoria política medieval, a Cidade de Deus de Agostinho, né? A lei natural de Tomás de Aquino. Uma literatura gigantesca para quem quer se aprofundar em reflexão política cristã, na história do pensamento político cristão. Há uma literatura muito grande. Claro que nem todos vocês aqui têm esse interesse em se aprofundar. E aí, o objetivo dessa palestra é apenas chamar a atenção de vocês para que essas ideias religiosas, elas deram à luz concepções políticas que são muito interessantes, que têm aplicabilidade para os nossos dias. Agora, é preciso fazer um alerta. Às vezes, os cristãos sobrevalorizam a sua própria tradição e não percebem, certo, que essa tradição estava, como eu tentei mostrar para vocês no começo, em concorrência com outras visões de mundo. E que todas essas visões, de alguma maneira, influenciaram certas ideias. Acho que o próprio Abraham Kuyper cai nesse erro quando ele olha para o puritanismo inglês como tendo sido o ápice, praticamente, né, quase um paraíso terreno que tinha sido implantado nos Estados Unidos. E esse autor que eu não mencionei o nome dele aqui, que é o John Witt, ele faz essa crítica a Kuyper. Diz que o Kuyper exagerou um pouco na valorização do puritanismo. Ele precisava ter reconhecido que o puritanismo foi apenas uma corrente de vida que desagou nessas ideias políticas que formaram o Estado de Direito. Então a gente não precisa cair no mesmo erro de Kuyper de sobrevalorizar a nossa tradição. Agora, o que a gente pode dizer, e é com isso que eu quero terminar, que a nossa tradição, a tradição cristã e reformada de pensamento político, é a única que pode, de maneira consistente, salvaguardar o Estado de Direito. Por quê? Porque o humanismo, mesmo exaltando o homem, não tem a base para exaltar o homem. Como eu disse, ele não tem fundamentos sustentáveis para defender a dignidade do homem. E ele não tem elementos, a não ser os que ele rouba da cosmovisão cristã, para defender aquilo que os apologetas chamam do capital emprestado. Eles não têm elementos, a não ser os que eles tomam emprestado da cosmovisão cristã, para defender uma verdadeira limitação do poder. Porque se o ser humano é bom por natureza, como dizia Rousseau, por que limitar o poder? E perceba que foram as ideias de Rousseau e companhia que deram origem ao terror jacobino. Porque você dá todo o poder aos líderes da revolução e está tudo certo. A gente confia que eles vão fazer o bem. E eles fazem o terror. E é basicamente o que a gente vê hoje quando a gente vê aquela menina chorando no vídeo, né, lá com toda a sua esperança revolucionária de ocupação das escolas e universidades, numa esperança utópica de redenção pela política. Não há, uma vez que você nega a cosmovisão cristã, você não tem, primeiro, base para aquilo que Schaeffer chamava da hombridade do homem, né, a dignidade intrínseca do homem. Você não tem base para isso. Você não tem base
se abandonar a doutrina da queda, não tem base para a limitação do poder. E tudo que resta é não mais um Estado de direito, e sim um Estado de poder. É por isso que o Dover diz aqui nesse livro, deixa eu ver se eu marquei esse trecho em especial. Ele diz assim: para a ideia cristã do Estado de Direito, a esfera de soberania é a pedra angular. Em última instância, esse é o ponto, em última instância, todas as visões pagãs e humanistas da política são invariavelmente teorias do poder, não teorias do direito. Aliás, teorias do Estado de poder e não teorias do Estado de direito. Porque, na melhor das hipóteses, elas podem proporcionar fronteiras meramente arbitrárias, mas nunca verdadeiras para a tarefa do Estado. É isso que a gente vê hoje. As teorias políticas e humanistas são teorias do Estado de poder e nunca teorias do Estado de direito, porque elas não têm um fundamento verdadeiro para dizer onde começa e onde termina a tarefa do Estado. Somente a cosmovisão cristã pode sustentar de maneira consistente qual é a função e quais são os limites do governo civil. E por isso eu queria estimular vocês que têm interesse por política a investigar a tradição reformada, a conhecer as riquezas dessa tradição reformada e a tentarem pensar a política não fora da caixa, né, mas a pensar a política dentro de uma caixa específica, que é a cosmovisão cristã. Porque se você sair dessa caixa, você vai estar dentro de outra caixa e não vai ser legal. Porque você vai estar ou dentro de uma visão que valoriza o todo em detrimento das partes, como faz o marxismo, né? Todo mundo, o que importa são os fins da revolução, ou você vai estar valorizando as partes em detrimento de todo, e aí o indivíduo pode todas as coisas, ele pode tirar a sua vida, ele pode tirar a vida do feto, ele pode ser o que ele quiser e fazer o que ele quiser. Só o cristianismo tem uma visão coerente, integral, equilibrada, consistente de como deve ser o mundo e a sociedade organizado debaixo do governo de Deus. Obrigado, gente, pela atenção.